Olá, bem-vindo a mais uma aula de Biologia Molecular. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre mutação, reparo e recombinação do DNA. Na aula passada, a gente falou sobre mutação, então a parte 1 a gente está focada nesse ponto. Agora nós vamos focar nos mecanismos de reparo e recombinação do DNA. Então, só para fazer uma rápida recapitulação, as modificações químicas que ocorrem nos nucleotídeos são interpretadas pela célula como uma lesão no DNA. Essas modificações podem acontecer de maneira espontânea, por moléculas que a própria célula produz. Então, um exemplo são as espécies reativas de oxigênio, que são produzidas lá na mitocôndria, quando ela está produzindo ATP. E essas espécies reativas de oxigênio podem se ligar aos nucleotídeos e causar modificações na sua estrutura. Outro exemplo podem ser mutações ou modificações que venham de fontes exógenas, de fora da célula, que a gente vai chamar de mutação induzida. Então, por exemplo, os raios UV, né, da radiação solar, causam modificações nos nucleotídeos. Agentes quimioterápicos conseguem também alterar os nucleotídeos, né, vão fazer formas análogas de nucleotídeos, vai ser incorporado à cadeia, então um nucleotídeo modificado que vai ser incorporado. Existem agentes que vão adicionar agrupamentos metil, existem agentes que vão retirar a amina, tá, dos nucleotídeos, e qualquer modificação química que o nucleotídeo possa sofrer, isso vai alterar a forma como ele vai se ligar com o nucleotídeo que está na fita oposta. Então, vai alterar a sua relação de afinidade pelo nucleotídeo que era complementar a ele. Então, quando a gente tem nucleotídeos ditos saudáveis, né, na sua forma padrão, a gente tem essa ligação sendo respeitada. O A se liga com T, a adenina se liga à timina, e o C se liga com G, a citosina se liga à guanina. Perfeito. Só que quando os nucleotídeos são modificados quimicamente, eles vão causar um mau pareamento. Então, o nucleotídeo modificado não mais vai respeitar essa regrinha de complementariedade. A citosina modificada, por exemplo, ela não se liga com a guanina, ela vai se ligar, por exemplo, com a adenina. Tá? Então, está aqui no exemplo da imagem, justamente isso acontecendo. Nós temos uma citosina na sua forma normal e uma citosina na sua forma alterada. Essa alteração aqui pode ser causada tanto de maneira espontânea pela célula, tá? Por próprias moléculas da célula, pode ser pelo próprio nucleotídeo, porque ele está presente em duas formas dentro da célula. Tá? Ele está presente nessa forma saudável aqui, que é a forma mais abundante, e também está presente nessa forma alterada. Uma pequena fração, uma pequena porcentagem das citosinas na nossa célula estão nessa forma modificada. Não só a citosina, como a adenina, guanina e timina também. Eu sempre tenho uma pequena fração dessas moléculas que está na sua forma alterada. Então, sempre existe uma chancezinha de que o nucleotídeo alterado seja inserido na minha cadeia de DNA, tá? Quando a replicação está acontecendo, por exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma citosina modificada e percebam que ela não está se ligando à guanina, que seria, né, a nossa ligação padrão por complementariedade. Então, quando o nucleotídeo ele sofre uma modificação química, a relação de complementariedade dele também muda. Então, ele não vai se ligar mais com quem ele normalmente se ligava, ele vai passar a se ligar com um nucleotídeo diferente. E aí eu vou ter um mau pareamento acontecendo. Então, quando eu tenho um nucleotídeo modificado, a gente diz que esse DNA está apresentando uma lesão. Se o mecanismo de reparo conseguir identificar essa lesão e corrigir, ótimo. Se ele não identificar e não conseguir corrigir, aí a gente vai passar a chamar essa lesão de mutação, porque essa lesão vai ser perpetuada, vai causar uma modificação nos nucleotídeos daquela sequência, e essa modificação vai ser passada adiante para as células filhas, para os descendentes daquele indivíduo. Então, essa imagem, a gente discutiu ela na aula passada, e ela é uma imagem importante para a gente entender como a mutação se mantém permanente nas células, como que ela é passada adiante. Então, aqui na parte A da figura, né, no início, a gente tem uma célula saudável com o seu par de cromossomos e a sua fita de DNA representada aqui. Então, eu tenho nucleotídeos saudáveis, né, vamos dizer assim, não modificados, não alterados. Então, eu tenho um pareamento normal sendo respeitado. O A ligando com T, o C ligando com G. Perfeito. Durante a replicação, então está aqui a imagem, né, representativa de uma forquilha de replicação acontecendo. Tenho a minha fita de DNA parental, ela vai se abrir,
Tá aqui uma para baixo, uma para cima, e ela vai ser utilizada como molde para eu gerar as novas fitas de DNA. Afinal, eu estou duplicando o material genético porque essa célula está se dividindo. Então, eu vou usar a fita parental como molde, só que essa fita parental, ela sofreu uma modificação nessa guanina aqui nessa posição. Então, percebam que eu adicionei um asterisco aqui no G. Né? Ele está me dizendo que esse G mudou de forma. Se o G mudou de forma, ele agora não vai mais se ligar com o C, que é a ligação normal, ele agora vai passar a ter afinidade pelo T, pela timina. Então, quando a DNA polimerase estiver sintetizando essa cadeia e for adicionar um nucleotídeo que seja complementar a esse G modificado, ele não vai adicionar o C, ele vai adicionar no lugar o T, tá? Então, eu tive a adição de um nucleotídeo diferente da sequência. Na fita de baixo, como a citosina aqui não foi alterada, não carregou nenhuma modificação, o G foi adicionado normalmente. Então, eu tive a geração de duas células filhas. E aqui está a representação do DNA delas. A célula de baixo, como a fita não apresentava nenhuma modificação, o DNA é exatamente igual ao DNA da célula mãe. Tá? Já a célula aqui de cima, como o DNA apresentava uma lesão na hora da replicação, então o mecanismo de reparo não corrigiu antes dessa célula replicar o seu DNA, eu tive aqui a inserção de uma timina pareada com uma guanina. Tá? Então, nesse ponto, depois que aconteceu a replicação, os mecanismos de reparo dessa célula filha foram lá, identificaram essa guanina modificada e corrigiram. Tanto que o asterisco aqui sumiu. Então, agora ela é uma guanina na sua forma normal. Só que guanina na sua forma normal ela não pareia corretamente com o T. Então, aqui eu tenho uma condição de mau pareamento acontecendo. Essa fita de DNA ela vai sofrer uma distorçãozinha, como se fosse uma bolha, uma pequena dobra nela. Tá? Justamente porque esse pareamento não acontece. Essas pontes de hidrogênio entre T e G não são formadas adequadamente. Beleza. Então, a guanina modificada foi corrigida, mas o T foi inserida à cadeia de DNA dessa célula. Se essa célula for replicar e não tiver corrigido esse pareamento aqui de G com T, que não é o pareamento normal, esse T vai ser passado adiante para as células filhas. Né, por esse mesmo mecanismo aqui da forquilha de replicação. Então, essa célula aqui de cima vai ganhar a fita parental de cima, da porção superior. Tá, aqui ganhou o G, então a nova fita formada foi adicionado um C no lugar. Beleza, essa sequência é igual à da célula mãe. Mas aqui ganhar essa fita aqui de baixo, fita parental inferior, ela vai estar levando um T nessa posição. Então, quando a DNA polimerase passar aqui e for adicionar um nucleotídeo que se liga perfeitamente com o T, ela vai adicionar uma adenina, vai adicionar um A no lugar. Então, percebam que nessa célula, a sequência genética é diferente da célula mãe. Ela possui um AT no lugar de um GC. Então, essa daqui é uma célula dita mutante, porque ela carrega em um dos cromossomos um gene modificado. Então, está aqui a representação dela, expressando uma proteína verdinha, que seria essa proteína com essa pequena modificação aqui. Então, é muito importante a gente entender que a lesão precisa ser corrigida antes da replicação, para a mutação não ser passada adiante. Porque se não for corrigida antes da replicação, eu vou ter essa mutação passada para as células filhas. Então, os mecanismos de reparo de DNA eles são muito importantes, justamente para não deixar essas mutações se acumularem e serem passadas adiante para as células filhas. Tá? A gente tem mutações acontecendo o tempo todo na célula, são 30 mil mutações por dia só das lesões espontâneas, então só das lesões causadas pelas moléculas que a própria célula produz, fora os agentes mutagênicos, né, como raios UVs, os fármacos, os agentes químicos que podem causar modificações nos nucleotídeos. Tá? Então, os genes relacionados a esses mecanismos de reparo, eles estão sempre muito ativos e sendo altamente expressos nas células, porque a todo momento tem lesões acontecendo. E não é somente um mecanismo de reparo, na verdade são 6 mecanismos de reparo que a gente vai ver hoje. Tá? Então, tem vários mecanismos para garantir o máximo possível que a lesão não vai virar uma mutação no DNA da célula. Ela tem várias maneiras de preservar o seu material genético.
E quando essas mutações conseguem, né, driblar esse mecanismo de reparo e vão se acumulando, a ponto das lesões, da quantidade de lesões ser superior à capacidade de reparo da célula, essa célula então possui um mecanismo que vai encaminhar ela para a morte celular programada. Então eu prefiro que essa célula morra do que ela gere duas células filhas, né, que vão estar cheias de mutação e tem um alto grau delas se tornarem uma célula cancerosa. Então, na célula cancerosa, os mecanismos de reparo de DNA normalmente estão modificados, são os que sofreram modificação. Então, se eu não tenho mais o mecanismo de reparo do DNA, grande parte dessas lesões aqui vão estar, de fato, causando modificações na sequência genética, né? Não vão ser corrigidas, vão virar mutações de fato. E, além disso, a célula cancerosa, ela também, né, consegue evitar essa morte celular programada. Ela sofre mutações também nesses genes que fazem essa atividade aqui de matar a célula muito mutada. Tá? Então, a célula cancerosa é um ponto fora da curva porque ela consegue escapar de vários mecanismos diferentes que a célula tem para tentar matar células que sofreram muitas mutações. Bom, vamos aos mecanismos de reparo do DNA, então, que existem dentro da célula. A gente tem 6 mecanismos, sendo os 3 primeiros os mais importantes, tá? São os mais frequentes que acontecem na célula. Então, vamos a cada um deles. Vamos aos principais processos de reparo do DNA. Antes de começar essa lista, eu quero chamar a atenção para um mecanismo que evita erro, mas não é mecanismo de reparo, que é a atividade de revisão da DNA polimerase. A DNA polimerase, quando vai inserindo os nucleotídeos, ela confere se aquele nucleotídeo que ela encaixou ali na fita está corretamente pareado ou não. Se aquele nucleotídeo não estiver corretamente pareado, ela vai retirar. Então, ela tem uma atividade de exonuclease, ela consegue tirar nucleotídeos da ponta da cadeia. Então, ela consegue tirar o nucleotídeo que ela mesma acabou de adicionar, caso aquele nucleotídeo esteja errado. Então, vou só demonstrar esse esqueminha aqui. Tá? A atividade de revisão pela DNA polimerase, ela não é mecanismo de reparo, mas ela ajuda a evitar erros. Então, pelo fato dela ter essa atividade exonuclease, 3' 5', que é o sentido contrário da polimerização do DNA, né? A polimerização do DNA acontece no sentido 5' em direção ao 3'. Então, tem aqui a pontinha OH e nucleotídeos soltos que vão ser adicionados a essa fita. Por acaso, a DNA polimerase adicionou uma citosina que tem a sua forma modificada, né? Então, ela estava ali na sua forma tautomérica, né? A gente sempre tem um pouquinho de nucleotídeos na sua forma alterada presente dentro da célula. Por acaso, a DNA polimerase escolheu ela e colocou aqui, encaixou na fita, porque essa citosina alterada tem complementariedade pela adenina. Beleza. Só que essa citosina alterada foi corrigida, né? Sozinha, espontaneamente, ela mudou as suas ligações químicas e mudou um pouquinho a sua forma. Então, a citosina, na sua forma normal, não tem paridade pela adenina. Então, ela fica torta, né? Causa uma dobrinha na fita. A própria DNA polimerase consegue reconhecer essa dobrinha causada, esse mau pareamento aqui, e vai ativar a sua ação exonuclease. Então, vai retirar essa citosina que foi adicionada na porção errada, tá? Na posição errada aqui. E aí vai corrigir adicionando, então, uma timina, que é o nucleotídeo certo a ser adicionado. Tá? Então, só para chamar a atenção para esse mecanismo que evita muitos erros, mas não é mecanismo de reparo. Então, é um mecanismo que está ajudando a manter a saúde da célula, essa atividade de revisão da DNA polimerase. Beleza. Então, vamos agora aos mecanismos de reparo propriamente dito. A gente tem 6 mecanismos diferentes, mas esses 3 primeiros aqui são os mais importantes, são os que eu quero chamar a atenção. Depois a gente vai falar desse último aqui, que também tem uma certa importância, tá? Então, dentro desses 6 mecanismos, tem alguns que são redundantes, que fazem basicamente a mesma coisa. Mas é importante porque se um falhar, tem o outro ali para tentar corrigir, né? Não deixar aquela lesão escapar. Então, o primeiro mecanismo é um mecanismo de reparo de mau pareamento, onde eu tenho 2 nucleotídeos que não têm afinidade, que não fazem complementariedade entre si.
Então, primeiro vamos olhar essa coluna aqui, essa representação, onde ele está mostrando um DNA de procarioto sendo replicado. O DNA de procarioto, ele ganha metilações nas adeninas, nessas sequências aqui de CTAG, a adenina acaba ganhando um carbono, um metil, tá? Nas duas fitas, né? Tanto de um lado quanto do outro. Beleza, então esse aqui é o DNA normal, saudável, do procarioto. Quando ele começa a replicação, então tem aqui a forquilha de replicação sendo formada, a nova fita sendo formada aqui no meio, né? As duas novas fitas sendo formadas. Essa replicação, então, vai até o fim, vai acontecendo pela DNA polimerase. Está aqui as minhas duas novas fitas formadas. A fita é metade DNA parental, metade fita nova. Metade DNA parental, metade fita nova, tá? Então, a fita de DNA parental, ela ainda carrega a metilação. A fita recém-formada ainda não recebeu essa metilação. Ela vai receber em breve, só que demora um pouquinho para ela receber. Então, nesse ponto, eu tenho uma fita parental metilada e uma fita recém-sintetizada que não recebeu metilação ainda, tá? Se tudo estiver no local certo, a fita recém-sintetizada também vai ganhar uma metilação e vida que segue, né? Vou ter duas células filhas sendo formadas, tudo certo. Beleza. Se eu tiver em algum ponto, né, dessa replicação aqui, a DNA polimerase, por exemplo, adicionou um nucleotídeo errado, adicionou um nucleotídeo alterado. Então, eu vou ter ali uma seção de mal pareamento acontecendo, tá? Beleza. O DNA foi replicado, então eu tenho na fita parental a presença de grupamento metil, na fita recém-sintetizada não tenho esse grupamento metil presente. Ok. Eu tenho um conjunto de proteínas chamadas de MUT, são MUT-L e MUT-S, que vão se ligar aos nucleotídeos dessa região mal pareada. Elas conseguem reconhecer essa dobrinha que acontece quando os nucleotídeos não estão totalmente complementares, não estão realizando as pontes de hidrogênio entre si. Então, MUT-S e MUT-L se ligam ali na região da lesão. E a MUT-H, ela vai se ligar na região de metilação mais próxima que tiver, tá? Então, aqui essa outra proteína MUT-H se ligando na adenina metilada aqui da fita parental que está em cima. Beleza. Essas proteínas, então, vão formar um complexo. Então, está aqui a aproximação, né, dessas proteínas formando um complexo. E a MUT-H, ela vai cortar a fita que está errada, tá? Que tem o código, o nucleotídeo errado. Como que ela reconhece qual é a fita errada? Né? Como é que ela vai saber qual dos dois nucleotídeos mal pareados foi o que foi adicionado depois, foi o que foi adicionado de maneira incorreta? Ela vai saber através dessa metilação. Tá? Então, como saber qual é a fita errada e qual é a fita certa? Proteína MUT-H reconhece as metilações. E as metilações, nesse momento em que a fita acabou de ser produzida, ela está presente somente na fita parental. Tá? Então, aqui eu tenho fita parental metilada, fita recém-sintetizada não está metilada ainda. Então, através do reconhecimento do grupamento metil, MUT-H vai lá e realiza um corte do trecho aonde esse mal pareamento estava acontecendo. Então, esse corte foi realizado, ela tem essa atividade endonuclease, né, de cortar fitas aqui no meio. DNA helicase vai passar por aqui, vai separar as duas fitas, vai quebrar as pontes de hidrogênio que estavam aqui. Então, esse trechinho que estava mal pareado vai ser solto, vai ser desfeito. E a DNA polimerase vem, senta aqui nessa porção de fita dupla e vai refazer esse trecho que foi perdido, que foi retirado. Tá? E vai refazer ele corretamente dessa vez, adicionando nucleotídeos da forma correta. Então, isso é o que acontece em procariotos. Em procariotos, a gente não, né? Os mecanismos de reparo identificam qual é a fita certa através dessa metilação. Já nos eucariotos, a gente tem um sistema que é muito parecido. A única diferença é que a fita recém-sintetizada ela apresenta quebras, coisa que a fita antiga não apresenta. Então, nos eucariotos, a gente não tem esse sisteminha da metilação. A gente vai usar uma outra forma para identificar, que é através dessas quebras na fita recém-sintetizada. Tá? Então, a fita recém-sintetizada tem essas quebras. Se eu tiver uma região de mal pareamento, vai vir as minhas proteínas
multi-S e multi-L. Nos eucariotos elas não têm esse nome exatamente, mas fazem exatamente a mesma coisa, a mesma função. Vão se grudar ali na região do mau pareamento e vão recrutar uma nuclease, né, uma exonuclease que vai comer a partir dessa pontinha, vai desfazer esse trecho onde eu tinha um mau pareamento acontecendo. Trecho desfeito, a DNA polimerase vai se ligar nessa fita, nessa porção de fita dupla, e vai estender, né, vai refazer esse trecho aqui que foi perdido. Então, ele vai fazer corretamente, retirando aquela região de mau pareamento. Tá? Durante essa fase aqui, onde está apontado pela seta azul, eu tenho uma fita única solta de DNA. Né? Solta que eu digo não está pareada com uma outra fita. Então, essas proteínas aqui, chamadas SSB, tá? Que estão presentes também durante a replicação, elas vão se ligar nessa fita para garantir que eu não tenha a formação de uma estrutura secundária, para garantir que essa fita de DNA não se dobre nela mesma e forme um grampo. Tá? Eu evito o máximo possível das fitas de DNA formarem estruturas secundárias, porque senão elas não vão conseguir parear corretamente depois. Então, o primeiro mecanismo de reparo que é o reparo de regiões mal pareadas, né? Reparo de mal pareamentos. E agora a gente tem o segundo mecanismo, que é o reparo de excisão de bases. Excisão quer dizer retirada, e base nitrogenada. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa cadeia de DNA, a gente tem o esqueleto de fosfato e pentose, açúcar. Então, está aqui pentose ligada a fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, formando esse esqueleto. E as bases nitrogenadas estão presas à pentose, ao açúcar. Tá? O que esse mecanismo vai fazer do reparo de excisão de bases é que ele vai recrutar uma proteína chamada DNA glicosilase. Então, glicosilase quer dizer que ela vai quebrar uma ligação de açúcar. Ou seja, ela vai quebrar essa ligação entre o açúcar e a base nitrogenada. Então, ele vai arrancar a letrinha aqui da sequência de DNA, tá? Então, vai fazer uma quebra aqui entre o açúcar e a base nitrogenada, vai deixar literalmente um buraco ali naquela cadeia. Então, a gente tem DNA glicosilases específicas para cada tipo de base. Uma DNA glicosilase para retirar a adenina, outra DNA glicosilase para tirar a guanina, outra DNA glicosilase para tirar a citosina e uma outra DNA glicosilase para retirar a timina. Então, a DNA glicosilase foi recrutada, tirou ali aquela base nitrogenada, deixou um buraco. Quando esse buraco está presente, uma endonuclease vai ser recrutada, chamada de AP endonuclease. Essa endonuclease vai tirar essa porção aqui do açúcar fosfato, né, da pentose ligada ao fosfato, que não está ligada à base nitrogenada. Então, vai terminar de fazer esse corte, né, fazer o buraco aqui para eu encaixar um nucleotídeo todo novo, tá? Porque eu não consigo encaixar somente uma base nitrogenada nova. Eu preciso encaixar um nucleotídeo inteiro. Então, essa endonuclease corta essa porção de açúcar com fosfato e uma DNA polimerase vai ser recrutada, vai se ligar nessa pontinha aqui de fita dupla e vai adicionar o nucleotídeo faltante. Adicionado o nucleotídeo faltante, vai faltar fazer a ligação entre um e outro. Ele vai ficar nessa estrutura daqui. Tá? Infelizmente, essa imagem não está bem representada, ela deveria demonstrar ainda esse cortezinho, porque a DNA polimerase ela vai encaixar o nucleotídeo novo, né? Mas do lado direito ela não vai ligar a ponta 3' à ponta 5' dessa fita que estava aqui. Tá? Então eu preciso recrutar a DNA ligase para ela fazer essa ligação das duas pontas, selar o nucleotídeo aqui no final. Então, só para vocês entenderem melhor, né, para essa imagem não virar uma pegadinha, eu vou ter um novo nucleotídeo adicionado aqui nessa porção. Então, ele está representado aqui. Então, a DNA polimerase vai adicionar esse nucleotídeo. Está aqui ele. E nesse cantinho aqui na sua porção 3', ele não vai se ligar com o segmento que já estava ali. Tá? Ele só vai se ligar quando a DNA ligase passar por ali. Ela que vai fazer a ligação dessas duas pontas. Então, só para esclarecer esse errinho na imagem. Tá?
O terceiro mecanismo de reparo é o reparo de excisão de nucleotídeos. Excisão quer dizer retirada, nucleotídeos, no plural, né, nucleotídeos, quer dizer que eu não vou tirar um nucleotídeo só. Eu vou tirar uma sequência, vou tirar um trecho da cadeia. Então vai funcionar de uma maneira muito parecida com a excisão de bases, só que ao invés de eu tirar uma única base, né, um único nucleotídeo, eu vou tirar um trecho, tá? Então eu tenho proteínas que vão fazer essa função de reconhecimento da lesão, vão reconhecer ali duas bases modificadas, por exemplo, podem ser duas bases de timina que sofreram radiação pelos raios UV e acabaram criando um dímero, aqui um complexo, ou simplesmente duas bases alteradas uma do ladinho da outra, que vão ser reconhecidas por determinadas proteínas. Essas proteínas vão recrutar uma nuclease especial, que é a hexinuclease. Ela é uma endonuclease, tá? Só que ao invés dela realizar um corte, ela vai realizar dois cortes. Então ela vai fazer um corte deixando a região mal pareada no centro. Então faz um corte à esquerda, outro corte à direita. Mesma coisa aqui para os eucariotos, que está representado do lado direito, tá? Um corte à esquerda, um corte à direita. Depois feito esse corte, ele não desfaz essa cadeia, ele simplesmente quebra um nucleotídeo de um lado, outro nucleotídeo de outro. Então, quando chegar a DNA helicase e separar essas pontes de hidrogênio que estão mantendo uma fita grudada na outra, né, que estão mantendo os nucleotídeos complementares ligados entre si, essa fita vai simplesmente descolar e depois vai ser degradada. Então, eu vou ficar ali com aquele buraco momentaneamente, tá? Vou ter uma fita simples aqui de DNA. Então, aquelas proteínas S e SB vão se ligar aqui para essa fita não se dobrar sozinha, tá? E eu vou ter o recrutamento da DNA polimerase. Então, DNA polimerase vai sentar aqui na região de fita dupla e vai alongar esse trecho até o finalzinho, né, até o último nucleotídeo. De novo, ela não consegue juntar o último nucleotídeo a uma cadeia já pré-existente. Quem faz isso é a DNA ligase. Então, a DNA ligase vai ser recrutada para fechar essa ligação aqui, juntar uma ponta na outra, tá? Beleza, então o reparo por excisão de nucleotídeos é muito parecido com o reparo de excisão de bases. A diferença é que o reparo por excisão de nucleotídeos tira um trecho, não tira somente um nucleotídeo, uma base. E os genes que são ativamente transcritos, eles são um pouquinho mais preservados, eles têm uma atenção maior dos sistemas de reparo, porque a RNA polimerase ela trava nessas bases modificadas. Então, se a RNA polimerase estivesse passando por essa região do DNA aqui e encontrasse esses dois nucleotídeos modificados, ela ia parar, não conseguiria prosseguir, né? Não conseguiria transcrever daqui para frente. E essa parada, ela faz uma ação de reconhecimento da lesão, ela consegue identificar essa lesão e recruta a hexinuclease, que é essa nuclease aqui que vai realizar esse corte de um lado, corte do outro, e vai remover esse trecho. Então, no final das contas, os genes que são ativamente transcritos, eles são mais reparados. Então, é mais difícil ter acúmulo de mutações nesses genes que são mais ativamente transcritos, tá? Então, aqui uma imagem só colocando os dois mecanismos lado a lado. Na excisão por base, tem só uma base modificada, que é retirada, né? Primeiro a base nitrogenada pela DNA glicosilase, depois a parte do fosfato e do açúcar, né? Vai ser retirada e um novo nucleotídeo vai ser adicionado. No reparo por excisão de nucleotídeos, eu tenho mais de um nucleotídeo modificado e aí um trecho de DNA vai ser retirado. Eu tenho uma nuclease de excisão, que é a hexinuclease, que vai causar duas quebras ao redor desse dano, né, ao redor dessa lesão aqui. E quando a DNA helicase passar e desfizer as ligações de hidrogênio, esse trecho vai se desligar, vai ser degradado, depois a DNA polimerase vem aqui e refaz essa porção perdida. Então esses são os três mecanismos mais importantes da gente entender, tá? Reparo de mau pareamento, reparo por excisão de bases, reparo por excisão de nucleotídeos. E agora a gente vai para os outros tipos de reparo que podem acontecer na célula. A gente tem, por exemplo, mas que são de menos importância, tá? Então, reparo que pode acontecer na célula é o reparo, por exemplo, dos dímeros de timina.
Então, quando você tem duas timinas uma do lado da outra e a radiação UV atinge esses grupamentos, elas vão fazer ligações covalentes entre si. E isso muda a estrutura do DNA, causa uma dobra, tá? Então, existem proteínas, uma proteína chamada de fotoliase, tá? Que inclusive é ativada pela luz, que ela consegue transferir a energia da luz para quebrar essas ligações recém-formadas aqui. Então, volta o nucleotídeo para o seu estado normal, para o seu estado saudável. Tá? Então, esse tipo de reparo direto, ele basicamente vai desfazer a ligação que foi criada pelo agente mutagênico, né, pela mutação espontânea que aconteceu ali. Esse mecanismo de reparo, né, de reparo ali dos danos de UV, ele está ausente nos mamíferos placentários. Então, a gente não faz esse reparo direto para reparar danos causados por radiação UV, a gente vai fazer o reparo de excisão de nucleotídeos nesses casos. Um outro tipo de reparo direto é o reparo que retira as alquilações. Então, os nucleotídeos eles podem ganhar metilações, etilações, tá? Met, et, prop, but, né? Pode ganhar várias cadeias de carbono e essas cadeias de carbono vão alterar a sua forma. Para retirar essas cadeias de carbono que foram adicionadas aos nucleotídeos, a gente tem certas proteínas, chamadas de DNA metiltransferases, que vão ligar esse grupo metil a elas. Tá? Então, está aqui a proteína, reconhece o nucleotídeo modificado, vai fazer com que esse metil, né, esse grupamento metil presente no nucleotídeo, seja ligado a ela. Tá? E depois que ela tem esse grupamento metil ligado a ela, ela se torna inativa e vai ser degradada, tá? Para ser reaproveitado os aminoácidos. Ela não consegue desfazer essa ligação aqui depois. O único caminho dela é ser degradada, e aí eu preciso estar constantemente produzindo novas proteínas dessa, porque ela tem só um uso, ela é descartável, né? Vamos dizer assim. Ela foi utilizada, usou, beleza, agora jogar fora, vou ter que produzir mais. Um outro mecanismo de reparo que existe nas células é o reparo por síntese translesão, também conhecido como mecanismo SOS. Esse mecanismo ele só vai estar ativo em situações de emergência, então em situações em que a célula está tentando ao máximo sobreviver. Normalmente quando tem muitas lesões no DNA que não estão resolvidas. Tá? E ela está no meio da replicação, e o DNA dela está cheio de lesão, né? Então a lesão ela bloqueia o avanço do complexo de replicação, tá? Bloqueia o avanço da DNA polimerase. Então tá aqui uma lesão no DNA. DNA polimerase formando a nova fita de DNA aqui em cima, de maneira complementar. A cinta deslizante, que é uma proteína que ajuda a DNA polimerase a ficar grudada aqui na fita, tá ali junto, trabalhando, beleza? Quando esse complexo chegar na região de lesão do DNA, né, esse complexo vai ficar travado, ela não vai conseguir adicionar nucleotídeos aqui. Então, se eu tiver muitas lesões ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que a célula vai começar a produzir uma outra DNA polimerase, que é uma DNA polimerase especial, chamada de DNA polimerase translesão, que ela vai adicionar algum nucleotídeo aqui nessa porção de lesão. Ela vai tentar resolver adicionando um nucleotídeo qualquer, tá? Então, essa DNA polimerase ela é muito propensa a erros, porque ela não tem atividade de revisão, ela introduz nucleotídeos aleatórios, então ela aumenta a chance de uma mutação acontecer, tá? Só que esse tipo de mecanismo é necessário, porque ou a célula resolve essas lesões agora, enquanto ela está se replicando, ou ela vai acabar morrendo. Então é melhor que tenha uma ou outra mutação possível de acontecer, do que a célula simplesmente morrer, tá? E simplesmente ela não contribuir mais para o tecido, né, que ela estava formando ali. Então essa situação é a situação SOS, só vai acontecer em casos de emergência, onde a fita esteja com muitas lesões, tá, durante a sua fase de replicação. E é através desse mecanismo que a maioria das substituições de base e deleção de nucleotídeos acabam acontecendo. E agora a gente chega no nosso último mecanismo de reparo, que é bem importante, tá? O mecanismo de recombinação, que ele vai reparar quebras de fita dupla. Então, até agora a gente estava falando em reparos de nucleotídeos alterados, reparos de quebras de fita simples, né? Deixa eu retornar aqui. Se a gente parar para pensar,
Isso aqui é uma quebra de fita simples, né? Eu perdi um nucleotídeo na fita de cima somente, não perdi na fita de baixo, na fita de baixo, tá? Então agora a gente vai para uma situação diferente, onde o dano causou uma quebra na fita dupla, em ambas as fitas ao mesmo tempo. Quando eu tenho esse tipo de dano acontecendo, frequentemente eu vou perder os nucleotídeos que estão aqui em volta, vou perder essa informação. E aí eu posso reparar essa sequência de duas formas. Pode acontecer uma recombinação homóloga ou pode acontecer uma recombinação não homóloga. Homologia quer dizer sequências similares, tá? Que tenham um alto grau de similaridade ou que tenham uma origem em comum, tá? Então, como funcionam esses dois mecanismos? Recombinação não homóloga. Tenho duas proteínas chamada KU70 e KU80, tá? Que vão se ligar ali nas pontinhas que foram perdidas e vão simplesmente juntar uma ponta na outra. Então, o que foi perdido ali no meio de nucleotídeo já era, foi embora. Ela está fazendo um trabalho mais rápido que é juntar uma ponta na outra, resolver logo. O outro tipo de recombinação, a recombinação homóloga, ela vai se aproveitar do fato dos cromossomos estarem duplicados durante a replicação celular. Então, ela vai lá no outro cromossomo, vai copiar o trecho daquele cromossomo e vai colocar na sequência dela, nessa parte em que foi perdido. Então, vamos entender como que acontece com um pouquinho mais de detalhes. A recombinação não homóloga, então é a recombinação que simplesmente vai juntar duas pontas, é uma solução mais rápida e suja, né, para resolver mais rapidamente esse dano na fita dupla do DNA. O dano de fita dupla é um dano mais grave, é um dano mais sério, que impede completamente a continuidade, tá, do complexo de replicação. Então, o DNA não consegue ser replicado enquanto eu tiver uma quebra de fita dupla ali presente. Então, precisa ser reparado logo, tá? Esse tipo de dano. Então, na maior parte do tempo, é esse tipo de recombinação que vai acontecer. Tá? A recombinação não homóloga predomina em humanos. Então, a maioria das vezes o que vai acontecer é isso. Teve uma quebra na fita dupla, vou perder alguns nucleotídeos aqui em volta dessa quebra, mas eu tenho as proteínas que vão pegar essas duas pontas e juntar uma na outra, e é isso. O que foi perdido, paciência, vida que segue. Tá? Então, é uma reparação em que eu tenho perda, mas eu pelo menos estou evitando o problema que é ter uma quebra de fita dupla aqui na minha sequência. Tá? Então, tem muita chance de causar alterações na sequência, causar uma mutação, né, porque eu vou perder parte da informação. Só que, como a maior parte do genoma dos mamíferos é formada por regiões repetitivas, então regiões que não são codificantes, regiões que não são importantes para a expressão gênica, muitas vezes, não tem problema nessas regiões, né, eu perder certos trechos, certos nucleotídeos. Então, perceba que as regiões repetitivas, por mais que elas sejam inúteis para expressão gênica, né, para a expressão de um gene, para a produção de uma proteína, elas estão nos protegendo ao oferecer esses alvos menos importantes para a mutação acontecer. Então, um agente oxidante, ao invés de se ligar numa região codificadora, que representa pouco do nosso DNA, tem muito mais chance dele se ligar numa região repetitiva, porque eu tenho um volume de região repetitivas muito maior no nosso DNA. Inclusive, no mecanismo de reparo, né, quando eu faço essa união aqui de pontas simples, né, sem homologia, simplesmente pego as duas pontas e junto, isso não é problema para a região não codificante, que é a maior parte do nosso DNA. Já o reparo de recombinação homóloga, o que vai acontecer é que eu tenho os cromossomos duplicados. Esse tipo de recombinação só acontece durante a replicação. Somente nesse momento as proteínas que participam dessa combinação homóloga, também chamada de HDR em inglês, tá? São expressas. Então vamos entender um pouco como que isso acontece e chamar a atenção para um fato importante, que essa recombinação homóloga ela é muito importante para a situação de reparo, onde eu tenho quebra de fita dupla do DNA, e também é muito, muito importante para que aconteça o crossover durante a produção dos gametas.
Então é esse processo que permite a recombinação genética. Quando eu estou produzindo lá os meus gametas, né? Então, primeiro uma célula duplica o seu material genético, depois ela faz várias divisões, dividindo o material genético no meio com as suas células filhas, né? Então, o que vai acontecer durante ali a fase de replicação é que uma ponta do cromossomo vai se esticar para cima do outro cromossomo e eles vão trocar material genético. Então, agora eu gerei cromossomos que possuem alelos, genes, né, diferentes, tá? Então, eu tenho, vamos dizer que o cromossomo azul é o cromossomo que eu recebi do meu pai, o cromossomo rosa é o cromossomo que eu recebi da minha mãe. Eu tenho aqui esses dois cromossomos perfeitos, igual eu recebi dos meus pais. Quando eu estou produzindo os meus gametas, eu vou fazer uma recombinação entre esses dois cromossomos. Isso é importante porque vai aumentar a variabilidade genética, tá, da população. Então, pode ser, essa variabilidade genética é o que vai permitir com que eu resista melhor a ambientes diferentes. Vai dar oportunidade para surgir uma característica que possivelmente pode ser benéfica, pode fazer com que aquele indivíduo sobreviva mais naquele ambiente, tá? Então, se eu tenho um gene do pai aqui, um gene da mãe, no final das contas, quando eles trocarem segmentos do DNA, eu vou ter novos cromossomos sendo formados. Então, como que acontece esse reparo por recombinação homóloga? Primeiro, as sequências ao redor da quebra precisam ter alta similaridade, alta homologia entre os dois cromossomos, tá? Então, vamos entender aqui como que isso acontece. Ele vai utilizar o cromossomo duplicado, o cromossomo homólogo como molde. Então, eu tenho aqui o cromossomo paterno sendo representado, vai acontecer algum tipo de dano, houve uma quebra nessa fita dupla de DNA. Quando há essa quebra na fita dupla, uma exonuclease vai comer a pontinha 5', tanto de um lado quanto do outro. Essa fita, que agora possui uma fita simples mais esticada, mais prolongada, essa fita simples, essa região de fita simples, vai conseguir invadir o DNA do cromossomo materno, tá? Então, como esses dois cromossomos possuem alta homologia entre si, existe uma região de complementariedade onde um consegue se ligar ao outro, tá? Então, eu tenho, né, nucleotídeos que são complementares um ao outro. A pontinha da fita simples consegue invadir aqui no meio e vai, então, se parear com a sequência do cromossomo materno. A mesma coisa acontece com essa outra região aqui. Vai se complementar e a DNA polimerase vai estender, né, vai formar esse novo trecho aqui na frente. Então, quando essa ligação se desfizer, eu vou ter um trechinho novo sendo adicionado ali no meio, exatamente naquela região de quebra. Aqui está representado como laranjinha, mas essa sequência é exatamente igual a esse trecho do cromossomo rosa aqui que eu estou indicando para vocês, tá? Porque a fita verde, né, a fita do cromossomo paterno, que está representada em verde, ela foi no cromossomo materno e copiou a informação. Então, essa informação vai ser exatamente igual à do cromossomo materno, tá? Então, está aqui um passo a passo, né, de como que essa invasão ocorre, como essa recombinação ocorre. Tenho lá as duas fitas de DNA duplo, porque eu estou no momento de replicação, tá? Então, esse cromossomo foi replicado. Por acaso, aqui ele está representando uma situação de crossing over, mas o reparo acontece exatamente do mesmo jeito, tá? Então, vou ter ali um dano de fita dupla, por exemplo. Eu vou esticar uma das fitas simples para invadir a fita de DNA do outro cromossomo que foi duplicado, tá? Do cromossomo homólogo. Então, essa fita única se liga ali na fita do cromossomo homólogo, assim como a fita do cromossomo homólogo se liga na fita do cromossomo que sofreu o dano, tá? Então, eu crio aqui um X, se a gente reparar. Uma fita única se ligando a um DNA diferente, fita única se ligando a um DNA diferente. Esse X, que é causado pela união de duas fitas duplas de DNA, né? Afinal, tem uma fita dupla cinza aqui embaixo, uma fita dupla preta aqui em cima, é chamado de junção de Holliday, tá? Esse X que é formado. Essa junção de Holliday vai só migrar um pouquinho para o lado, migrar um pouquinho aqui para frente, e a gente tem esse esquema aqui. Então, eu tenho
fita dupla que esticou, né, a sua porção simples, né, a sua fita simples para invadir o cromossomo do lado. E se a gente pegar esse esqueminha aqui, tá, que é literalmente esse, as fitas só estão dobradas na diagonal. Então, se eu pegar essa parte aqui preta e dobrar ela para cima, né, colocar ela para cima, apontando para cima, e essa outra parte preta apontando para cima, eu vou ter exatamente essa estrutura sendo formada, tá? Então, se eu pegar essa fita e torcer essa parte aqui de baixo, então, ó, tem minha junção de Holliday, e torço, pego a de baixo e giro, simplesmente giro, tá? Essa fita dupla que está aqui embaixo, eu vou formar essa encruzilhada, esse cruzamento aqui. Então, literalmente como se fosse um cruzamento de ruas, né? Uma rodovia aqui, outra rodovia aqui, um cruzamento. Show! Então, vou ter a forma do X aqui revelada para a gente de uma maneira mais fácil, tá? Esse X. Então, isso daqui é uma junção de Holliday, esse X aqui organizado, esse cruzamento. Beleza. Agora, essas fitas duplas precisam ser cortadas, precisam ser separadas entre si. E existem duas maneiras como esse corte pode acontecer. Se esse corte acontecer na horizontal, eu vou ter simplesmente a situação do reparo, onde uma fita vai ganhar um trechinho da outra, tá? Se esse corte acontecer na horizontal, aqui, o que vai acontecer é que vai ter metade de um DNA se juntando à metade do outro DNA. Então, vou ter fita cinza até a metade, depois vou ter fita preta do meio para o fim. Tá? Então, vou gerar cromossomos recombinantes. Né? Cromossomos que aqui nesse ponto ele se torna outro para a direita. Ou aqui nesse ponto ele se torna outro para a esquerda. Então, deixa eu voltar na imagem dos cromossomos aqui. Esses são os cromossomos recombinantes, quando acontece o que a gente chama de crossover ou crossing over. Tá? Então, peguei um trecho, literalmente, e troquei com o cromossomo homólogo que estava do lado. Foi o que aconteceu aqui. O trecho de fita dupla dessa fita cinza foi passado, né, para o trecho de fita dupla preta aqui do DNA. Tá? Então, gerei um cromossomo recombinante, em que daqui para frente ele é um pedaço que eu peguei de outro cromossomo. Recomendo muito fortemente que vocês assistam a esses vídeos no YouTube, porque eles dão uma visão da estrutura 3D. Nessa reparo, né, por combinação, por junção homóloga e junção não homóloga, a gente tem muito do 3D acontecendo, né, das moléculas mudando de posição, torcendo. Então é bom ver um vídeo que expresse um pouco, né, que ilustre um pouco essa situação para que a gente consiga entender melhor. E esse vídeo aqui no final é uma revisão muito, muito boa de todos os processos de mecanismos de reparo que a gente falou aqui em sala. Tá? Então ele resume bem rapidamente, em 5 minutos, tudo o que acontece. Então, para finalizar, a gente já falou um pouquinho disso, mas só para reforçar aqui, normalmente nas células cancerígenas, os genes que estão mutados, que sofreram modificações, são os genes de mecanismo de reparo do DNA. Tá? Então, os genes que controlam o ciclo celular são os genes que vão acumular mutações e que vão fazer com que ela entre no ciclo celular de maneira descontrolada. E essa ação de entrar em ciclo celular descontroladamente, se dividir loucamente, né, sem nenhum tipo de controle, é o que caracteriza uma célula cancerosa. Então, o que se dá a esse processo é carcinogênese. Então, esse processo de desenvolvimento do câncer, onde células mutantes escapam dos sistemas de controle normais da divisão celular. Tá? E aí começa a gerar um tumor, né? Começa a gerar uma massa de células ali que estão se dividindo, sem controle nenhum. E como o mecanismo de reparo sofreu muitas mutações, não está mais ativo, o acúmulo de lesões aumenta ainda mais. Então vira uma máquina de sofrer mutações, né, sem parar, e que vai se dividindo e cada vez mais mutada. Então existem certos genes que são importantes na geração de um câncer, que são chamados de proto-oncogenes e genes supressores de tumor.
Os proto-oncogenes são os genes que normalmente ajudam as células a crescer. Então, estão incentivando o ciclo celular. Tá? Uma célula é um gene, né, que codifica para uma proteína que faz a célula entrar no ciclo celular. Isso é ótimo, quando está acontecendo de uma maneira controlada. O problema é quando esse proto-oncogene sofre uma mutação e fica permanentemente ativo. E aí, quando ele está permanentemente ativo, a célula está sempre entrando em ciclo celular, sempre em ciclo celular, ela vai se dividir descontroladamente. Então, quando isso acontece, quando um proto-oncogene sofre várias mutações, né, e passa a ficar permanentemente ativado, a gente chama esse gene de oncogene. Onco é o radical para tudo aquilo que está ligado a câncer, tá? Então, oncogene é o gene causador do câncer, é o gene que está favorecendo o surgimento do câncer. Então, se a gente fosse parar para pensar, esse proto-oncogene, se a gente fizer um paralelo com um carro aqui, o proto-oncogene é como se fosse o acelerador. É o que permite a célula acelerar, entrar no ciclo celular, se dividir. Perfeito. Só que quando ela está modificada, esse acelerador está apertado lá no fundo, até o final, sem parar. Está permanentemente ativado. Então, a célula fica loucamente entrando em ciclo celular atrás de ciclo celular, sem parar. Já outra classe de genes que a gente possui, que são os genes supressores de tumor, são genes normais que funcionam retardando a divisão celular. Então, elas estão ali controlando a velocidade com que a divisão celular acontece, controlando erros no DNA, indicando quando essas células devem morrer, por exemplo. Então, aquele mecanismo que a gente conversou, né, que quando uma célula acumula muita mutação dentro dela, a ponto de ela não conseguir mais dar conta de reparar tudo, eu tenho um mecanismo de morte celular que é ativado. Tá? Esse gene, né, de morte celular, ele é classificado dentro dessa classe de genes chamados de genes supressores de tumor. Então, são genes que estão evitando do câncer a aparecer. Beleza. Se esse gene supressor de tumor sofrer mutações, né, passar a não funcionar corretamente, agora esse ciclo celular não vai ter mais controle, não vai ter mais freio. E o ciclo vai acontecendo indefinidamente, repetidas e repetidas vezes. Então, enquanto o proto-oncogene ele funciona como se fosse um acelerador, que controla ali, né, o quanto deve ser acelerado, e no câncer esse acelerador está pisado até o fundo, pisado até o final, permanentemente ativado, o gene supressor de tumor é o contrário. Ele funciona como se fosse um freio. Ele é o freio do ciclo celular. Tá? Então, normalmente, ele está sempre em algum grau de ativação, né? Desacelerando a divisão celular para corrigir todos os erros, para garantir que não tem nenhuma mutação sendo passada adiante. E quando esse freio, né, quando esses genes supressores de tumor estão modificados, sofreram mutação e não estão mais exercendo a sua atividade, esse freio simplesmente não existe mais. Então, a célula agora só acelera, vai se dividir indefinidamente, gerando, então, um tumor. Tá? Então, esse é outro vídeo que explica como os quimioterápicos funcionam no reparo do DNA, como os mecanismos de reparo funcionam, tá? Utilizando os quimioterápicos para combater o câncer de mama. Um vídeo muito interessante. Tá? Recomendo muito que vocês assistam, porque também revê um pouco dos mecanismos de reparo que acontecem na célula. Ok? Por fim, essas modificações, essas mutações que ocorrem, elas podem modificar, né, alterar cromossomas inteiros, pontos de cromossomas, né, alterar um trecho de cromossoma um com o outro, através dessas recombinações. Então, eu posso ter sítios onde vou ter deleção de um segmento inteiro, posso ter duplicação desse segmento, então coloco ele 2 vezes no cromossomo, alonguei o cromossomo. Posso ter inversão de segmento, posso ter inserção de um segmento que sai de um cromossomo e se insere em outro. Posso ter translocação, que é troca de segmentos entre cromossomos diferentes. Tá? Então, essas modificações que ocorrem na sequência genética, elas não estão confinadas somente aos nucleotídeos, né? A 1 nucleotídeo, 2 nucleotídeos. Pode ser um trecho muito grande que é trocado entre um cromossomo e outro. Tá ok? Então, encerramos por aqui. Muito obrigado.